Você está fora. Não volte. Vamos seguir em frente sem você. Essa foi a voz da minha mãe. Fria, ensaiada, definitiva, numa mensagem de voz que ela deixou às 21h47 de uma terça-feira à noite. Sem discussão antes, sem aviso, apenas uma gravação de 31 segundos que apagou 27 anos de ser a filha que pagava todas as contas, cobria qualquer emergência e nunca dizia não. Ouvi 2 vezes. Depois, mandei uma mensagem de volta com uma palavra, ok? O que minha família não sabia é que esse ok não era rendição. Era uma autorização, minha própria autorização para parar de ser o colchão de segurança deles. Em 72 horas, o traste familiar estava congelado, o negócio da casa estava encerrado e o advogado deles deixava mensagens que eu não tinha intenção de retornar. 46 chamadas perdidas até de manhã e uma mensagem do advogado dizendo: temos um problema sério. Eu dei risada e respondi: antes de continuar, se essa história fizer sentido para você, tire um segundo para dar like, se inscrever e comentar de onde você está e qual horário local. Adoraria saber de onde vocês estão me ouvindo. Meu nome é Vivian. Tenho 27 anos. Agora, deixa eu te levar de volta para aquela terça-feira à noite de outubro, a noite em que uma mensagem de voz mudou tudo. Eu estava sentada de pernas cruzadas na minha cama, num apartamento tipo estúdio em Filadélfia, com o laptop apoiado em um travesseiro, terminando um relatório de avaliação de risco para um cliente cujo portfólio tinha mais sinais vermelhos que um desfile. Esse era meu trabalho, identificar perigo antes que ele chegasse. Irônico, eu sei. Meu celular vibrou na mesa de cabeceira. Uma chamada perdida da minha mãe, seguida da notificação de mensagem de voz. Quase não toquei para ouvir. Minha mãe raramente me ligava direto. Ela ligava para Brooke, minha irmã mais nova, que ainda morava a 20 minutos de distância de nossos pais, e cujo nome aparecia em todos os grupos de família como se fosse manchete. Quando minha mãe precisava de algo de mim, geralmente enviava um SMS de no máximo 3 palavras: me liga ou envia dinheiro, por favor. Mas uma mensagem de voz parecia diferente, quase pessoal. Então apertei play. A voz dela saiu pelo alto-falante, firme e clara, como se tivesse ensaiado cada palavra na frente do espelho. Vivien, aqui é sua mãe. Quero que saiba que tomamos uma decisão como família. Você não é mais bem-vinda aqui. Não volte. Não complique mais do que precisa. Vamos seguir em frente sem você. 31 segundos. Cronometrei pela barra de reprodução. Toquei de novo, achando que tinha perdido algum porque ou desde que ou até um depois do que você fez. Mas não havia nada, só o veredito, sem julgamento. Chequei nosso grupo de família, aquele que Brooke criou 2 natais atrás, onde minha mãe postava receitas de caçarola e meu pai enviava fotos borradas de pássaros no quintal. Eu tinha sido removida, não apenas silenciada, removida mesmo. E o grupo tinha um novo nome. O antigo era a família Owens. O novo, vou lembrar disso até morrer, era nós. Então era isso que eu era agora, o oposto de nós. Coloquei o celular virado para baixo na mesa de cabeceira e encarei a foto emoldurada na prateleira. Nossa família na formatura da Brooke na faculdade. Minha mãe sorrindo. A mão do meu pai no ombro da Brooke. Eu à direita, quase cortada por quem tirou a foto. Eu devia ter percebido naquele momento. Mas por 10 minutos, eu não fiz nada. Só fiquei sentada, mãos no colo, ouvindo a TV dos vizinhos de cima atravessar o teto. Risadas gravadas. Alguém lá em cima assistia a uma sitcom enquanto toda a minha família me eliminava da ilha. O primeiro instinto foi o de sempre: ligar de volta, pedir desculpas. Mesmo sem saber por quê. Perguntar o que eu tinha feito de errado. Prometer consertar. Esse era o padrão que eu seguia desde os 14 anos: absorver a culpa, tapar os buracos, manter a paz. Meu polegar ficou parado sobre o nome da minha mãe nos contatos, mas algo travou como uma engrenagem que finalmente emperrou. Talvez fosse o tom da voz dela. Nem raiva, nem mágoa, ensaiada demais. Ou talvez fosse o momento. Eu tinha passado a tarde inteira recalculando a hipoteca da casa da família, a casa que eu pagava, a casa onde Brooke dormia no quarto principal, e eu ficava no sofá-cama quando visitava. Então, abaixei o polegar, abri a conversa com ela e digitei uma palavra: ok.
5 letras. Acrescentei um ponto final e apertei enviar. A tela mostrou entregue, nada. Nenhuma bolha de digitação, nenhuma ligação de volta, só silêncio. E esse silêncio me disse tudo. Ela esperava que eu corresse atrás, implorasse, explicasse. Quando não fiz isso, ela não tinha roteiro para lidar com isso. Não consegui dormir. Não por tristeza, essa viria mais tarde, por volta das 3 da manhã, curta e intensa, como uma cãibra. Não, eu não dormi porque minha mente fez o que sempre faz sob pressão, começou a trabalhar. Abri meu laptop e criei uma nova planilha. Título: Obrigações financeiras da família V. Owens. Coluna A, item. Coluna B, valor mensal. Coluna C, duração. Coluna D, total. Comecei a digitar e, linha por linha, surgiu o preço de ser a filha confiável. Muito mais alto do que eu imaginava. Hipoteca da casa da família, $1.850 por mês. Eu pagava há 3 anos só e isso dava $66.600. Seguro de saúde de mãe e pai, $640 por mês. 2 anos e 2 meses, $19.200. Empréstimo do carro da Broke, o SUV branco que ela postou no Instagram com a legenda abençoada, $380 por mês, 14 meses, $5.320. Depois, vieram as emergências, a cirurgia nas costas do meu pai, o vazamento no telhado que precisava ser consertado antes do inverno, o depósito de segurança da Broke quando ela se mudou, voltou, e se mudou de novo. Até a conta do dentista que minha mãe esqueceu de mencionar até ir para a cobrança. Às 2 da manhã, eu tinha tudo em uma tela só. Encostei na cadeira e olhei para a célula total, em negrito no canto inferior direito, $143.214. Eu tinha contribuído mais do que meu salário anual durante 6 anos para pessoas que simplesmente me desligaram com uma mensagem de voz. Mas o pior nem era esse número. O pior estava nos documentos de apoio que eu mantinha na nuvem. O mesmo hábito compulsivo de organizar tudo que me deixava boa no meu trabalho. Eu era consignatária da hipoteca. Meu nome estava na escritura como coproprietária. Eu era a única administradora do fundo de investimento da minha avó, $86.000 que ela deixou para educação e despesas médicas da família, gerenciados por mim porque minha avó dizia que eu era a única em quem confiava com dinheiro. Cada fio financeiro crítico que segurava a vida da minha família passava pelo meu nome. Eles me mandaram embora, mas esqueceram que eu era a base. Apertei imprimir. A pequena impressora do desktop começou a funcionar no apartamento escuro, cuspindo páginas e mais páginas de recibos, extratos e contratos. Eu ainda não estava com raiva. Isso viria depois. Por enquanto, eu estava apenas desperta. Pela primeira vez em anos, totalmente desperta. A manhã chegou cinza e fria. Outubro em Filadélfia, aquele céu que parece um teto. Fiz café no piloto automático, abri meu laptop e entrei na conta corrente conjunta. Era a conta da casa que eu tinha criado 2 anos antes para simplificar os pagamentos, hipoteca, contas de luz, água, seguro, tudo saindo de um só lugar. Meu dinheiro entrava, as despesas de todo mundo saíam. O painel carregou, e eu percebi imediatamente, o e-mail de contato da conta tinha sido trocado. Meu e-mail, v.owens.fin, havia sido substituído. No lugar, um e-mail que eu reconhecia, o da Broke. A mudança estava registrada 2 dias antes da mensagem de voz. 2 dias antes. Fiquei alguns segundos absorvendo isso. Minha irmã tinha alterado as informações de contato da minha conta financeira antes mesmo da minha mãe gravar aquela mensagem. A mensagem de voz não era um desabafo emocional. Era só um passo planejado. Continuei investigando. No meu inbox, enterrado entre e-mails de trabalho, encontrei uma notificação encaminhada da empresa de títulos que cuidava da casa. Assunto: alteração de beneficiário, confirmação pendente. O formulário pedia a minha remoção da escritura, com efeito após aprovação. Submetido por Broke Owens, listada como representante familiar autorizada. Eu nunca autorizei ninguém a me representar. Nunca concordei em ser removida de nada. Meu café esfriou na mesa. Nem toquei. E foi aí que eu entendi tudo. Sentada naquela luz cinza da manhã,
com o laptop brilhando e o celular ainda virado para baixo desde a noite anterior. Brooke não queria me tirar da família. Essa era só a história oficial. O que ela queria era me tirar da papelada, da escritura, do traste, de todos os documentos que provavam que eu tinha construído o que eles viviam. A mensagem de voz era só distração. O roubo real estava acontecendo no sistema de arquivos. E tem uma coisa que você precisa saber sobre mim: eu trabalho com análise de risco. Eu identifico padrões de fraude para viver. Minha irmã acabou de fazer a pior aposta da vida dela. Para entender o que aconteceu depois, você precisa entender onde tudo começou. Não foi a mensagem de voz. Aquela foi o final. O começo foi mais silencioso. O começo foi uma cozinha. Eu tinha 14 anos. Brooke tinha 10. As férias de verão tinham acabado de começar, e nossos pais nos chamaram para a mesa de jantar para explicar o plano. Brooke iria para um acampamento de arte. 4 semanas, $300. Eu ficaria em casa e cuidaria dela de manhã, antes do acampamento começar. E depois que ela voltasse, eu teria que preparar o almoço, lavar roupa, garantir que a casa não pegasse fogo enquanto mamãe e papai trabalhavam. Perguntei se podia ir para um acampamento de matemática. Tinha um programa na faculdade comunitária, gratuito para alunos com boas notas. Eu me qualificava. Mamãe balançou a cabeça. Alguém precisa ficar aqui com sua irmã. Mas era de graça. Ela disse: Vivian, você é a mais velha, entende? E eu entendi. Entendi que Brooke ganhava os verões e eu ganhava responsabilidades. Que minhas notas não eram motivo de orgulho, eram uma previsão de quanto eu ia ganhar no futuro. Quando entrei no quadro de honra naquele outono, o único comentário da minha mãe foi: bom. Continue assim. Uma de vocês precisa ganhar dinheiro de verdade algum dia. Não foi: tenho orgulho de você. Não foi: você merece isso. Só: você vai ser útil mais tarde. E quando Brooke foi mal nas provas finais da sexta série naquele mesmo ano, toda a casa se mobilizou. Papai levou ela para tomar sorvete. Mamãe ficou com ela por 1 hora, acariciando seu cabelo, dizendo: você é mais do que uma nota, querida. Eu estava no quarto ao lado. Ouvi cada palavra. Ninguém disse nada parecido para mim. Não porque eu estivesse falhando, mas porque eu nunca precisei de consolo. Eu era forte, a constante, a que conseguia lidar com tudo. Mamãe me disse isso uma vez, direto ao ponto, por telefone, no 2º ano da faculdade, quando mencionei que estava me sentindo sobrecarregada. Ela disse: você é a forte, Vivian. Brooke precisa mais de mim? 7 palavras. Eu carreguei aquilo como um tijolo no peito por 1 década. Meu primeiro salário de verdade chegou numa sexta-feira de junho, no verão depois que me formei. 21 anos, empréstimos estudantis já acumulando juros, salário inicial em uma consultoria média que esperava semanas de 60 horas. Senti orgulho por umas 4 horas. Mamãe ligou naquela noite. Papai tinha machucado as costas no trabalho. Não era seguro-desemprego, porque ele era tecnicamente um subcontratado. Conta do hospital, $2.000. Podia ajudar? Eu enviei o dinheiro naquela noite. Sem hesitar. 3 semanas depois, Brooke precisava do depósito para o primeiro apartamento, $1.200. Ela tinha 17 anos, prestes a fazer 18, indo para a escola de cosmetologia. Perguntei cuidadosamente para mamãe: Brooke tem alguma economia? O silêncio do outro lado era uma arma. Então ela disse: ela é sua irmãzinha, Vivien. Está começando a vida. Como você pode nem perguntar isso? Eu mandei os 1.200. Minha própria dívida estudantil, $38.000, ficou lá, intacta. Ninguém perguntou. Ninguém ofereceu ajuda. Nem era assunto. O pressuposto era simples: Vivien está bem. Vivien resolve as coisas. Vivien não precisa de ajuda porque Vivien nunca pede. No primeiro ano fora da escola, enviei para casa quase $14.000. Não de uma vez, em pedaços. Algumas centenas aqui, 1.000 ali. Sempre urgente. Sempre. Só dessa vez.
Só dessa vez virou todo mês. Eles nunca disseram obrigado. E não é que esqueceram uma vez só. Quero dizer que as palavras simplesmente nunca foram ditas. Nem por mensagem, nem por telefone. Nem no dia de ação de graças, quando eu voei de uma companhia aérea barata e sentei à mesa que eu mesma tinha ajudado a reconstruir financeiramente. No meu aniversário daquele ano, mamãe esqueceu. Na mesma semana, ela postou uma foto antiga da Brooke no Facebook. 2 meses depois, aniversário da Brooke, festa em casa. Eu fui chamada para pedir o bolo e pagar por ele. No último mês daquele ano, eu comi ramen 9 dias seguidos porque minha conta corrente estava zerada. Não contei para ninguém, porque se tivesse contado, mamãe diria que eu estava sendo dramática e eu acreditei nela. É essa a parte que mais dói. 3 anos antes da mensagem de voz, mamãe me ligou com o que chamou de uma oportunidade para a família. Ela e papai queriam comprar uma casa, 3 quartos, fora da cidade, bairro mais tranquilo, escolas melhores por perto para quando chegassem os netos. Ela falou como se fosse um sonho que eles tinham conquistado. A realidade era mais simples. O crédito deles estava destruído. Dívidas médicas do papai, uma parcela de carro atrasada de anos atrás, uma cobrança que mamãe ignorou até virar processo. Nenhum banco ia financiar. Então mamãe me pediu, só assina comigo, Vivian. Seu crédito é perfeito. A casa vai estar no meu nome, mas você vai estar no empréstimo e na escritura. É a casa da família. Um dia vai pertencer a vocês duas. Eu disse sim. Não contratei advogado. Não pedi nenhum contrato escrito além da papelada da hipoteca. Porque a voz na minha cabeça que mamãe tinha colocado ali dizia: família não precisa de contratos. Se você pedir um, significa que não confia na gente. E se você não confia, você não é da família. Então, assinei como co-signatária da hipoteca, coproprietária na escritura, mesmo com mamãe listada como proprietária principal, e a partir daquele mês, o pagamento de $1.850 saía da minha conta como relógio. Brooke se mudou imediatamente, pegou o maior quarto, decorou, postou fotos, lar doce lar. Quando eu ia visitá-la, o que não era frequente porque eu trabalhava horas extras para cobrir os pagamentos, eu dormia no sofá-cama da sala. Eu pagava uma casa onde dormia no sofá. Cerca de 6 meses antes da mensagem de voz, ouvi algo durante uma ligação de família. A voz da mamãe ao fundo, falando com a Brooke. Ela não sabia que eu ainda estava na linha. Ela disse: quando refinanciarmos, podemos tirar um pouco de equity. Não se preocupe com a Vivian. Eu vou cuidar dela. Cuidar. Ela me tratava como um item de linha, como um problema. Eu não falei nada. Me disse que devia ter ouvido errado, mas minhas mãos tremiam quando coloquei o telefone no gancho, e a planilha em que eu estava trabalhando ficou borrada diante de mim. Minha avó, mãe da mamãe, morreu há 4 anos. Câncer de pulmão, rápido e cruel. Do diagnóstico ao funeral, 11 semanas. Mas ela foi lúcida até o fim. 2 meses antes de morrer, ela atualizou seu traste. $86.000 guardados para educação e despesas médicas da família. E minha avó nomeou apenas uma pessoa para administrar isso. Eu. Não a mamãe. Não a Brooke. Eu. Lembro do advogado lendo o documento e do rosto da mamãe ficando imóvel. Ela não discutiu. Não naquele momento. Não na frente do advogado. Mas mais tarde, no carro, ela disse: sua avó não entendia como as coisas funcionam. Esse dinheiro deveria ser gerido pela família toda. Eu sou a mãe da família. Ela não respondeu. O traste ficou quieto por 3 anos. Até que Brooke apareceu pedindo $15.000 para um negócio, uma loja online de revenda que ela tinha visto alguém rodando nas redes sociais. Sem plano de negócios, sem projeções, só ideias e um link para um fornecedor. Eu disse não. Não para magoar, mas porque os termos do traste eram claros: educação, saúde, nada de capital para uma ideia sem estrutura. Brooke chorou, claro que sim. Ligou para mamãe. Mamãe me ligou: sua avó teria querido ajudar a Brooke. Você está sendo controladora. Estou seguindo o documento do traste, mamãe. Esse é literalmente o meu trabalho legal.
Brooke não falou comigo por 2 meses depois disso. E nesses 2 meses, soube por uma prima que ela estava dizendo para a família toda que eu estava acumulando o dinheiro da avó e provavelmente gastando para mim mesma. Eu nunca corrigi a história. Estava cansada demais de brigar com fantasmas. Mas aqui está a parte que importava. A parte que eu não percebia que viraria uma arma. 2 meses antes da mensagem de voz, Brooke me ligou. Disse que queria esclarecer as coisas. A voz dela estava quente, quase doce, de um jeito quase fraternal que eu não ouvia há anos. Conversamos por 40 minutos e, em um ponto, ela baixou a guarda ou talvez só tenha descuidado e disse, sinceramente, Vivi, só preciso que você saia do traste da escritura. Aí tudo fica mais fácil para todo mundo. Ela falou como se fosse razoável, como se me pedir para abrir mão da minha própria vida fosse um favor que eu deveria querer fazer. O que ela não sabia e não poderia saber é que eu estava gravando a ligação. Não para pegá-la, mas porque eu registro chamadas importantes por hábito profissional. Meu app sinaliza qualquer ligação com contato da família acima de 10 minutos e grava automaticamente, com um aviso no início. Brooke ou não percebeu, ou não se importou. Salvei aquele arquivo em 3 lugares, na nuvem, no pendrive, e me enviei por e-mail com o assunto só por precaução. Deitada na cama naquela noite, eu não parava de pensar em uma pergunta: por que Brooke precisava tanto que eu saísse? Crescemos na mesma casa. Eu fazia o almoço dela quando mamãe trabalhava até tarde. Assinei junto o financiamento do primeiro carro dela. E, de alguma forma, me tornei a inimiga em uma história que ela escreveu sem me contar. Eu ainda não entendo completamente. Talvez você entenda. Se você já foi a pessoa confiável que foi traída em troca de ingratidão, por que acha que isso acontece? Deixe seu comentário com a sua opinião. Quarta-feira de manhã, 2 dias depois da mensagem de voz, eu entrei no escritório parecendo que tinha dormido dentro de um triturador de papel. Marcus Webb percebeu antes mesmo de eu chegar à minha mesa. Ele era meu superior por 7 anos, um contador experiente, com voz calma e presença firme, daquelas que faziam os clientes se sentirem seguros entregando seus números mais feios. Já tínhamos feito juntas umas 10 auditorias. Ele não era do tipo bisbilhoteiro, mas naquela manhã, ele foi. Fui à copa pegar café e, quando voltei, Marcus estava em pé perto da minha mesa, não sentado, parado como se algo tivesse interrompido seu passo. A tela do meu laptop ainda estava aberta. A planilha ainda estava lá, obrigações financeiras da família, V. Owens. O total estava em negrito no final. Ele olhou para mim, depois para a tela, depois de novo para mim. Vive, disse ele, baixo. Não quero me intrometer, mas, essa planilha, esse dinheiro é que te devem ou é dinheiro que você deu? Eu poderia ter mentido. Poderia ter dito que era arquivo de cliente, modelo, rascunho, mas eu tinha dormido 4 horas e estava cansada de uma década inteira de estou bem. E algo na forma direta como Marcus perguntou, sem julgamento, só fato, abriu uma fresta. Não tudo eu disse, só o resumo. A mensagem de voz, a remoção do grupo da família, a casa, o traste, o número. Marcus não reagiu como a maioria das pessoas faria. Não abriu a boca, não balançou a cabeça, não disse, isso é terrível. Ele ficou em silêncio. E quando Marcus fica em silêncio, significa que ele está calculando. 10 segundos se passaram. Então ele disse algo que rearrumou todos os móveis na minha cabeça. Vivien, eu já estive onde você está. Detalhes diferentes, mesma arquitetura. Meu pai tentou algo parecido quando eu tinha 29 anos. E a coisa que eu gostaria que alguém tivesse me dito antes é: você não precisa ligar para eles de volta. Você precisa ligar para um advogado. Ele escreveu o nome num post-it e deslizou até minha mesa: Janete Aldridge, advogada de imóveis e trustes, número de Filadélfia. Olhei para o post-it, depois para Marcus. Ela é boa. Foi ela que me impediu de perder minha casa. Guardei o post-it na carteira. Ficou lá exatamente 7 horas, o tempo que levei para encontrar o que descobri em seguida. Naquela noite, sentei com todos os documentos que tinha e os revisei como faria com o portfólio de um cliente, linha por linha, procurando qualquer inconsistência. Abri de novo o e-mail da empresa de títulos, aquele que pedia minha remoção da escritura. Eu já tinha notado na manhã anterior, mas não tinha olhado direito o anexo. Agora, abri.
O formulário era padrão, um pedido de alteração de beneficiário. No final, 2 linhas de assinatura, uma para Dona Owens, proprietária principal, outra para Vivian Owens, coproprietária. Ambas assinadas. Aproximei o zoom na minha assinatura e senti o estômago gelar. Estava quase perfeita. Alguém tinha estudado minha caligrafia. A inclinação, o tamanho, até o rabinho que eu deixo no N de Vivian estava lá. Mas o de Owens estava errado. Eu escrevo meu maiúsculo com um traço aberto, um hábito de anos assinando documentos financeiros rapidamente. Esse o estava fechado, selado. Um detalhe pequeno, do tipo que só eu notaria. Mas eu notei, alguém havia falsificado minha assinatura para me tirar da escritura de um imóvel em que eu já tinha pago mais de $66.000. Verifiquei os detalhes do envio no formulário. Submetido eletronicamente por Brooke Owens, representante familiar autorizada. Data do envio, 3 dias antes da mensagem de voz. 3 dias antes. Sentei na minha cadeira e deixei a linha do tempo se montar sozinha. Primeiro, Brooke envia o documento falsificado para me remover da escritura. Depois, ela muda o e-mail de contato da conta conjunta. E só então, minha mãe envia a mensagem de voz. Não era uma família desmoronando em um momento de raiva. Era uma sequência, um plano. Passo 1, passo 2, passo 3. Primeiro minha remoção dos papéis, depois minha remoção da família, para que eu não visse os documentos enquanto me empurravam para fora. Minha irmã não só me traiu. Ela executou um plano de projeto. E no meu trabalho, um plano de projeto deixa rastros. Na manhã seguinte, liguei para Janete Aldridge. A assistente me colocou na linha em menos de 3 minutos assim que mencionei as palavras assinatura falsificada e alteração pendente na escritura. O escritório de Janete ficava em um brownstone reformado perto da Brittenhouse Square, estantes do chão ao teto, uma mesa de vidro refletindo a luz do teto, e uma cadeira tão firme que parecia feita para manter os clientes focados. Ela me ofereceu água. Recusei. Não queria conforto. Queria respostas. Coloquei a pasta na mesa dela. Tudo. Contrato da hipoteca, escritura, o formulário de alteração falsificado com ambas as assinaturas, o e-mail da empresa de títulos, a planilha detalhando $143.000, e a notificação do banco mostrando que Brooke havia alterado o e-mail de contato da conta conjunta. Janete analisou cada página como um cirurgião lê um exame, devagar, sem expressão, óculos no meio do nariz. Colocou a assinatura falsificada ao lado da minha verdadeira, do contrato original da hipoteca, estudando as duas lado a lado. Então tirou os óculos e olhou para mim. Senhorita Owens, você tem 2 problemas e uma vantagem. Ela tocou no formulário falsificado. Problema 1, alguém cometeu fraude usando sua identidade. A discrepância na assinatura sozinha já sustentaria uma acusação de falsificação. Ela tocou no e-mail da empresa de títulos. Problema 2, há um refinanciamento pendente em uma propriedade que você copossui, sem seu conhecimento ou consentimento. Ambos são sérios. Ela fez uma pausa. Sua vantagem é direta. Você é a consignatária. Você é a coproprietária. Você é a única administradora do trust familiar. Nada, nem o refinanciamento, nem a alteração na escritura, nem um único dólar do trust se move sem a sua assinatura verdadeira. E sua assinatura verdadeira é a única coisa que eles não conseguiram. Fiquei com isso por um momento, e então fiz a pergunta que crescia desde terça-feira à noite. E se eu simplesmente parar? Parar de pagar a hipoteca. Parar de assinar qualquer coisa. Parar de ser a infraestrutura. Janete entrelaçou as mãos. Então tudo desmorona por conta própria. O banco emite um aviso. O refinanciamento cai. O trust permanece bloqueado. Todo ele. Cada arranjo financeiro que eles dependem fica parado até você decidir o contrário. Ela deixou a frase pairar no ar, depois acrescentou quase suavemente. Tem mais uma coisa que você precisa saber. Uma assinatura falsificada em uma alteração de escritura não é só uma questão civil. Na Pensilvânia, isso pode ser considerado crime grave. Não estou dizendo que você precisa ir por esse caminho, mas deve saber que poderia. De repente, minha cadeira parecia bem menos desconfortável.
Naquela noite, de volta ao meu apartamento, abri o aplicativo de gravação no celular. Eu não tinha ouvido a ligação da Brooke desde a noite em que aconteceu, 2 meses atrás. Na época, tinha arquivado como irritante, mas inofensiva. Só Brooke sendo Brooke, tentando conseguir o que queria com uma voz suave e um pedido sutil. Agora, com tudo que eu sabia, soava completamente diferente. Coloquei os fones e apertei play. A voz de Brooke encheu minha cabeça, calorosa e casual, do jeito que ela fala quando quer algo mas ainda não pediu. Só estou dizendo, Vivi, você está sempre tão ocupada. Tem sua carreira, seu apartamento, toda a sua vida lá em cima. Não seria mais fácil se você desse um passo atrás? Deixar a mamãe cuidar do traste da casa. Sinceramente, se seu nome não estivesse lá, você não precisaria mais se preocupar com os pagamentos. Seria um alívio, não seria? Na hora, pensei que ela estava sendo desajeitada, mas não maliciosa. Apenas Brooke tentando simplificar o mundo dela. Então veio a linha que mudou tudo, no minuto 32 da gravação. Eu só preciso que você saia do traste da escritura. Aí tudo fica mais fácil para todo mundo. Pausei, voltei, toquei de novo. Eu só preciso que você saia do traste da escritura. Preciso, não quero. Pode até ser bom se fosse querer, mas não é. Ela tinha me contado exatamente o que ia fazer. Falou alto em um telefone que estava gravando, depois do aviso do aplicativo que ela ignorou ou não ouviu. E então, quando eu não me ofereci para desaparecer, ela falsificou minha assinatura e fez a mamãe entregar o aviso de despejo disfarçado de decisão familiar. Salvei o arquivo de novo. Nuvem, USB, e-mail para mim mesma. 3 cópias. Porque, na minha família, a verdade tem o hábito de sumir. Eu ainda não sabia quando nem como ia usar aquilo. Mas sabia de uma coisa, aquela gravação era a única carta que Brooke não sabia que eu tinha. E eu ia esperar o momento certo para jogá-la na mesa. Sexta à tarde, no escritório da Janete. Sentei do outro lado da mesa com um bloco de notas legal que eu tinha preenchido dos 2 lados. Ela tinha um igual. Vamos passar por tudo, disse ela. Passo a passo, o que você pode fazer, o que está dentro dos seus direitos e quais serão as consequências para eles e para você. Passo 1. Notificar o banco de que o formulário de alteração da escritura foi enviado com assinatura falsificada. Janete enviaria uma carta formal com todas as evidências. Minha assinatura verdadeira do contrato original da hipoteca versus a falsificada na alteração. O banco seria legalmente obrigado a congelar o refinanciamento até que a investigação fosse concluída. Passo 2. Como única administradora do traste da minha avó, eu tinha total autoridade para congelar todas as distribuições. Não precisava de ordem judicial. Nem da aprovação de qualquer membro da família. Uma assinatura minha, uma ligação para a instituição que gerencia o traste, e $86 mil ficariam bloqueados. Passo 3. Parar os pagamentos automáticos da hipoteca. Eu era consignatária, não a tomadora principal. Dona era a principal. Se eu parasse de pagar, a obrigação recairia totalmente sobre ela, e o crédito dela não sustentaria o empréstimo sozinha. O banco emitiria um aviso formal em até 30 dias. Se ela não conseguisse regularizar a situação ou refinanciar de forma independente, o relógio da execução começaria a contar. Passo 4. Janete enviaria uma carta de cessar e desistir em meu nome, notificando a família que eu estava me retirando de todas as obrigações financeiras compartilhadas com efeito imediato. Ouvi cada passo, acenei com a cabeça a cada um, e então fiz a pergunta que meu instinto não deixava de fazer. E se eles perderem a casa? Janete não titubeou. Vivien, eles te mandaram embora. Você está saindo. Não está tirando a casa deles. Você está se retirando de um empréstimo que eles não conseguem honrar sem você. Se isso causar um colapso, a estrutura nunca foi sólida. Peguei a caneta e assinei a carta de autorização. A caneta parecia mais pesada do que deveria. Não porque eu duvidasse da decisão, mas porque sabia que, uma vez que a tinta secasse, não haveria volta. Nada de resolução silenciosa, nenhuma ligação no fim da noite para colocar tudo de volta na gaveta. Esse era o som de uma ponte que eu não queimei. Eu apenas parei de ser a ponte. Segunda-feira de manhã,
Fui ao banco que gerenciava o traste da minha avó durante meu horário de almoço. A agência estava silenciosa. Alguns clientes nos caixas. Música suave que eu não conseguia identificar. O zumbido das luzes fluorescentes. Sentei com um oficial do traste chamado Dan. Um homem agradável, gravata azul e caneta na mão. Ele clicava nervosamente enquanto falava. Apresentei meus documentos de administradora, meu documento de identificação, o traste original e uma carta da Janete confirmando meu status legal. Dan revisou tudo, clicando a caneta exatamente 14 vezes. Então olhou para mim. Senhorita Owens, você é a única administradora desta conta. Sem outros signatários, sem coadministradores, sem beneficiários secundários com autorização de saque. Clique, o que deseja fazer? Gostaria de colocar um bloqueio total em todas as distribuições deste traste com efeito imediato. Sem saques, sem transferências, nenhuma movimentação até que eu autorize por escrito. Ele piscou. Algum motivo específico? Tenho preocupações sobre acesso não autorizado. Gostaria de revisar todas as atividades antes de permitir qualquer movimentação. Era uma linguagem que ele entendia. Ele digitou por 2 minutos, imprimiu um formulário e deslizou até mim. Assinei. $86.000 bloqueados. Dan disse. Você receberá um e-mail de confirmação dentro de 1 hora. Ninguém mais poderá acessar esses fundos sem sua autorização por escrito e um termo notariado. Obrigada, Dan. Saí para o sol de outubro. O ar estava cortante. As folhas começavam a mudar de cor. Fiquei alguns segundos na calçada e senti algo que não esperava. Não era triunfo, não era satisfação, era leveza. Como largar uma mala que eu nem percebia que carregava por todas as portas nos últimos 4 anos. Esse era o passo 1. O traste estava seguro. O dinheiro da minha avó estava protegido. Mas o terremoto de verdade ainda estava por vir. Porque, quando o Brooke tentasse acessar aquela conta e ela tentaria, eu tinha certeza ela ia bater em uma parede que não poderia seduzir, chorar ou falsificar para passar. E nessa parede estaria o meu nome. Na terça-feira, o advogado da Janete enviou 3 e-mails antes do meio-dia. O primeiro foi para o credor da hipoteca, um aviso formal de fraude na assinatura do formulário de alteração da escritura, acompanhado de uma comparação lado a lado da minha assinatura verdadeira com a falsificada, além do meu depoimento juramentado confirmando que nunca autorizei a mudança. A carta de Janete solicitava a suspensão imediata de todas as transações pendentes relacionadas à propriedade até que o banco completasse sua revisão interna. O segundo e-mail foi para o mesmo credor, notificando que eu, como consignatária, estava encerrando a autorização de pagamentos automáticos a partir do próximo ciclo de cobrança. A carta citava meu direito legal de cessar pagamentos voluntários em um empréstimo em que a tomadora principal, Dona Owens, havia iniciado modificações não autorizadas sem meu consentimento. O terceiro e-mail foi enviado diretamente à família Owens, para o endereço que Dona tivesse registrado, como uma notificação formal de cessar e desistir. Em linguagem jurídica clara, dizia que Vivian Owens se retirava de todas as obrigações financeiras compartilhadas, que nenhum pagamento futuro seria feito da hipoteca, seguro ou qualquer outra despesa conjunta, e que todas as comunicações futuras deveriam ser direcionadas a Janete Aldridge, advogada. 3 e-mails, 12 anexos entre eles, 3 cliques no botão de envio. Às 16 horas, o credor da hipoteca respondeu. A transação de refinanciamento estava congelada, aguardando investigação de fraude. A alteração na escritura foi sinalizada. Nenhuma mudança no título da propriedade seria processada até novo aviso. Sentei no meu carro na garagem depois do trabalho. Motor desligado, mãos no volante. Elas tremiam, não de medo, mas da estranha vertigem de fazer algo irreversível. Em 48 a 72 horas, aquelas cartas chegariam. Minha mãe descobriria que o pagamento da hipoteca não foi feito, o refinanciamento estava morto, o traste bloqueado, e o aviso de cancelamento do seguro chegaria em até 30 dias. Cada rede de segurança que eu havia construído por eles, cada ameaça invisível de dinheiro, assinaturas e confiabilidade, tinha acabado. Não cortada, apenas liberada. Do jeito que você solta uma corda quando a pessoa do outro lado diz que não precisa mais de você.
Girei a chave, saí da garagem, dirigi pelo trânsito de Filadélfia com as janelas abertas, o ar frio enchendo o carro, e esperei o meu telefone começar a tocar. Não demoraria. Demorou exatamente 51 horas. Era quinta-feira de manhã, eu estava na minha mesa revisando o relatório de exposição de um cliente, quando o celular começou a vibrar. Não era a vibração educada de uma mensagem, era aquele pulso longo e insistente de uma chamada, e mais outra, e mais outra. Não olhei na hora. Terminei o parágrafo, salvei o arquivo e então virei o celular. 19 chamadas perdidas da minha mãe, 8 do meu pai, 14 da Brooke, 5 de um número que eu não conhecia, 46 no total. As mensagens se empilhavam como tijolos. Mãe, Vivien, me ligue agora. Mãe, isso não é brincadeira. Mãe, aconteceu algo com o banco e você precisa resolver. Brooke, Vivi, o que você fez? Brooke, o refinanciamento está congelado. Disseram que seu advogado enviou algo. Brooke, me liga agora. Pai, querido, por favor me ligue. Sua mãe está muito chateada. Pai, precisamos falar sobre a situação da casa. E então veio uma que me fez largar o café e ler 2 vezes. Um e-mail do número desconhecido. Papel timbrado profissional. Gregory Pratt, advogado, representando Dona Owens. Prezada senhorita Owens. Represento sua mãe, Dona Owens, referente à propriedade residencial no endereço X. Tomamos conhecimento de que várias ações financeiras foram realizadas que impactam diretamente os interesses de nossos clientes. Gostaríamos de agendar uma conversa imediata para discutir uma resolução. Por favor, responda assim que possível. No rodapé, quase como se fosse uma nota de última hora. Temos um problema sério. Li mais uma vez. Então recostei na cadeira e dei uma risada. Não uma risada amarga, nem de vilã, apenas aquele som involuntário de uma mulher que passou 6 anos atendendo cada ligação na primeira chamada e que acabará de ver 46 chamadas caírem na caixa postal. 46. Esse número não saia da minha cabeça. Pensei, isso dá, aproximadamente, uma chamada para cada $3.000 que eu dei a eles. Engraçado como aquele estamos seguindo em frente sem você rapidamente se transforma em me ligue imediatamente. Peguei o telefone, abri o e-mail do Gregory Pratt e encaminhei para Janete. Escrevi apenas uma linha no corpo do encaminhamento. Vamos marcar a reunião. Brooke não esperou pela reunião. Paciência nunca foi o forte dela. As mensagens começaram a chegar na quinta tarde, uma após a outra, espaçadas apenas o suficiente para parecer que ela estava andando de um lado para o outro enquanto digitava. Vivi, não sei o que você disse ao banco, mas você precisa desfazer isso. Mãe está em pânico. 12 minutos depois. Não se trata de você e de mim, ok? É sobre a família. Você está colocando mãe e pai em uma situação muito perigosa agora. 20 minutos depois. Eu nunca quis que nada disso chegasse tão longe. Você sabe disso. A gente só estava chateado. As pessoas dizem coisas quando estão chateadas. E a última, a que ela provavelmente achou que era o trunfo. Você está sendo realmente egoísta agora, Vivien. Tipo, inacreditavelmente egoísta. Sentei no balcão da cozinha e li cada mensagem com atenção. Não porque eu precisasse entendê-las, eu entendia perfeitamente. Li porque queria catalogar o padrão mais uma vez, antes de decidir parar de lidar com aquilo para sempre. Mensagem 1, desviar. Transformar tudo no que eu fiz, não no que ela fez. Mensagem 2, invocar o escudo da família. Usar mãe e pai como arma para despertar minha culpa. Mensagem 3, minimizar, reescrever a mensagem de voz como se fosse um erro do calor do momento. Apagar a assinatura forjada, o e-mail alterado, o plano em 3 etapas. Mensagem 4, o rótulo, egoísta, a palavra da qual eu fugia desde os 14 anos. 4 mensagens, 0 desculpas, nenhuma menção à mensagem de voz, a assinatura falsificada, ou a alteração da escritura que ela submeteu usando meu nome sem meu consentimento. A mesma Brooke, o mesmo manual de sempre, só que agora mais alto porque as apostas eram reais. Respondi com uma mensagem, peça para seu advogado entrar em contato com o meu.
Anexei o cartão de visitas da Janete como contato. 30 segundos de silêncio. Então 3 pontinhos cinza apareceram, sumiram, reapareceram. Você está falando sério agora? Fechei o aplicativo, deixei o celular no balcão com a tela para baixo, e então chegou a última mensagem de Brooke. Vi na notificação antes de silenciar a conversa. Tudo bem, mas não me culpe pelo que vai acontecer em seguida. Quase sorri. Porque aquela frase "não me culpe pelo que vai acontecer em seguida" foi a coisa mais honesta que Brooke disse em anos. Ela já estava planejando o próximo movimento e queria a cobertura de antemão. A diferença agora era que eu também estava planejando, e meus planos vinham com documentação. Na sexta-feira à noite, eu preparava o jantar. Macarrão, nada de especial, apenas algo para ocupar minhas mãos. Quando o telefone tocou, era o número do meu pai. Atendi por reflexo. A última vez que ele ligou 2 vezes em uma semana foi quando foi para o pronto-socorro memória muscular. A filha responsável atendendo a ligação responsável. Mas não era o pai. Vivia em Marie Owens. A voz da minha mãe. Nome completo. Tom que ela usa quando quer que você se sinta com 11 anos de novo. Não sei o que deu em você, mas está destruindo esta família. Seu pai não dorme há 3 dias. O banco enviou uma carta sobre a hipoteca. A seguradora diz que nossa cobertura vai acabar. E agora Brooke me diz que você está se escondendo atrás de um advogado como se fossemos estranhos. Abaixei o fogo do fogão. Mãe, você me deixou uma mensagem dizendo para não voltar. Estou fazendo exatamente o que você pediu. Isso foi porque eu fiquei chateada. Você sabe como eu fico. Mas esse congelamento de contas, parar de pagar, isso é você sendo vingativa de propósito. Eu parei de pagar por coisas que não são mais minhas. Você me disse que eu não sou da família. Se não sou da família, não sou financeiramente responsável pela família. Silêncio. 2 segundos. 3. Então, depois de tudo que eu sacrifiquei por você, depois de todos os anos que dediquei criando você, é assim que você me recompensa. Lá estava. O script. A mesma culpa que me manteve escrevendo cheques por 6 anos. Eu sacrifico. Você me deve. O eterno livro da família, onde meu lado estava sempre no vermelho. Mãe, eu não estou pagando mais nada. Cansei de pagar. Tem diferença. A respiração dela ficou cortante. Você vai se arrepender, Vivien. Estou te dizendo, você vai olhar para este momento e se envergonhar. Talvez. Mas se eu me envergonhar, será por minhas próprias razões, não porque você mandou. Desliguei, deixei o telefone no balcão ao lado do fogão. Minhas mãos tremiam. A água do macarrão fervia, transbordando e chiando no fogo. Eu não estava chorando. Ou, se estava, não era de culpa. Era da dor daquele tipo de luto que vem quando você percebe que a pessoa que você sempre esperou que sua mãe fosse, nunca existiu. Nunca existiu. E nenhum pagamento de hipoteca jamais a construiria. Desliguei o fogo. Não estava mais com fome. Mas percebi algo naquele silêncio da cozinha, com o vapor se enrolando ao meu redor. Dona não tinha mencionado a assinatura falsificada. Nenhuma vez. Ou ela não sabia o que Brooke havia feito, ou sabia e decidiu que não importava. Não tinha certeza do que era pior. Sábado de manhã, meu celular virou um mural de mensagens de pessoas com quem eu não falava há meses. Tia Helen, irmã mais nova da minha mãe, mandou a primeira. Querida, sua mãe está fora de si. Qualquer que seja essa discussão, não dá para resolver conversando. Ela diz que você está tentando ficar com a casa. Depois tio Robert, do lado do pai, que tinha ouvido algumas coisas por aí. Você sabe, família vem primeiro, né? Não deixe que dinheiro destrua o que importa. Depois um primo que eu tinha visto exatamente 2 vezes. Oi, Vivian. Não sei o que está acontecendo, mas parece que a Brooke está muito magoada. Só queria dizer que talvez você devesse ligar para sua mãe. Uma mensagem atrás da outra, toda manhã, todas com as mesmas impressões digitais invisíveis. Abri o Facebook. Não postava nada há semanas, mas senti que algo estava lá.
E lá estava. A atualização de status mais recente da Broke, postada às 23 horas da noite anterior. Quando o próprio sangue vira as costas por causa de dinheiro, família nunca deveria ser sobre transações. Algumas pessoas só se importam com controle. Rezando por cura. 47 curtidas, 22 comentários, corações e mãos em oração, e força, amiga, de pessoas que não faziam ideia do que realmente tinha acontecido. Um comentário da tia Ellen. Amamos você, querida. A verdade sempre vem à tona. Sim, eu pensei. Vem. Meu peito apertou. O velho reflexo disparou. A necessidade de explicar, de corrigir, de postar meu lado da história, alinhar os recibos, mostrar a planilha, a assinatura falsificada e a mensagem de voz. Digitei 3 respostas diferentes. Apaguei todas as 3. Então me lembrei do que Marcos tinha me dito 2 dias antes, durante o café, quando confessei que estava apavorada de ser a vilã na narrativa da Broke. Não tente lutar contra a narrativa no território deles, ele disse, mexendo o café sem levantar os olhos. Leve a verdade para a sala certa. A sala certa, não para o Facebook, não para um grupo de mensagens. Nem para uma ligação onde a mãe pode desligar quando os fatos ficam desconfortáveis. Uma sala com uma mesa, advogados, documentos, onde choro não sobrepõe evidências e eu sou a vítima ou precisa competir com carimbos de data e hora. Fechei o Facebook, abri meu e-mail e escrevi para Janete, acho que é hora da reunião. Todos eles frente a frente com tudo que temos. Janete respondeu em 11 minutos. Combinado. Vou coordenar com Prat. Sexta-feira, no meu escritório. 5 dias. 5 dias até que cada história que a Broke já tinha contado precisaria se sustentar em uma mesa de conferência. Coloquei o telefone no balcão da cozinha e servi um segundo café. Minhas mãos estavam firmes. Na segunda-feira à tarde, Janete me ligou do escritório no viva voz para que eu pudesse ouvir. Ela já tinha conseguido falar com Gregory Pratt. A conversa foi educada, do jeito que um jogo de xadrez é educado, movimentos controlados, linguagem medida, nada desperdiçado. Senhor Pratt, represento Vivian Owens. Como sabe, minha cliente é consignatária da hipoteca e coproprietária do imóvel que seu cliente ocupa. Ela também é a única administradora do Margaret Owens Family Trust. Estou ciente dos arranjos financeiros, disse Gregory. Sua voz era cuidadosa, bem de advogado. Então você também deve estar ciente de que um formulário de alteração da escritura foi enviado à empresa de registro com a assinatura da minha cliente, uma assinatura que ela não forneceu. Uma análise lado a lado mostra discrepâncias claras. O departamento de fraude do banco já sinalizou o documento e congelou o refinanciamento pendente. Silêncio. Conto mentalmente: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 segundos de ar morto de um homem que cobra $400 por hora. Está dizendo, Gregory começou devagar, que minha cliente enviou um documento falsificado? Não. Estou dizendo que um documento com uma assinatura que minha cliente não executou foi enviado em nome dela. Tanto a empresa de registro quanto o credor foram notificados. A investigação do banco está em andamento, independentemente do nosso escritório. Mais silêncio. Então a voz de Gregory ficou perceptivelmente mais tensa. Vou precisar consultar meus clientes sobre isso. Recomendaria fazer isso rápido, Sr. Pratt, antes que a divisão de fraudes do banco faça por você. A ligação terminou com a confirmação da data para sexta-feira. Janete desligou e se voltou para mim. Os sinais dele disseram tudo. Ele não sabia da assinatura falsificada. Ela cruzou as mãos sobre a mesa. Isso significa que ou sua mãe não contou para o próprio advogado, ou sua mãe não sabia. Se Dona não sabia, então Broke fez isso sozinha e não contou para ninguém. Contou para uma pessoa. Eu. Em uma ligação gravada. Os olhos de Janete se estreitaram. Não de desconfiança, mas de algo mais próximo de satisfação. Sexta-feira vai ser muito interessante. Quarta-feira à noite, eu estava arrumando a cozinha depois do jantar, prato na pia, água correndo, quando meu telefone tocou. Pai. Na verdade, pai mesmo desta vez. Vivien. A voz dele estava mais baixa do que eu já tinha ouvido.
Nada de raiva, nada da autoridade ensaiada que às vezes ele pegava emprestada da mãe. Só cansaço. Aquele tipo de cansaço que parece morar nos ossos. Oi, pai. O advogado, nosso advogado ligou hoje. Disse que tem um problema com a papelada da casa. Algo sobre uma assinatura que não bate. Ele fez uma pausa. Deixei a pausa se alongar. A água ainda corria na pia. Ele diz que alguém pode ter assinado seu nome em um formulário. Está certo. Sabe quem fez? Você deveria perguntar para Brooke. O silêncio parou. Brooke. O formulário tinha sido enviado sob o nome dela. Pai, representante familiar autorizado. Ela enviou 3 dias antes da mãe me mandar aquela mensagem de voz. Silêncio. Longo o suficiente para eu checar se a ligação tinha caído. Não tinha. O contador de segundos ainda girava. Tem certeza disso? Tenho os registros de envio. Meu advogado tem a comparação das assinaturas. O banco sinalizou como possível fraude. Sim, pai. Tenho certeza. Pelo telefone, ouvi algo. Uma cadeira rangendo como se ele tivesse se sentado com força. Ou talvez fossem os joelhos dele. Deixe eu falar com sua mãe sobre isso. E lá estava. A frase que ele disse centenas de vezes durante minha vida inteira: deixe eu falar com sua mãe. O eterno adiamento. O homem que nunca tinha opinião própria antes de checar com a dona. Pai, não estou ligando para pedir permissão. Não estou pedindo para você resolver. Você me perguntou e eu respondi. Se a família quiser resolver, acontece na sexta-feira. Escritório da Janete, com toda a documentação. Vivien, eu te amo, mas estou cansado de falar com paredes. Desliguei. A água na pia já tinha esfriado. Sequei as mãos e fiquei parada na cozinha por um bom tempo. O que me atingiu não foi raiva. Foi algo mais triste, o som do meu pai percebendo, aos 59 anos, que a filha errada estava dizendo a verdade o tempo todo, e que ele passou décadas escolhendo não checar. Na quinta-feira, a assistente da Janete enviou o convite formal para o escritório de Gregory Pratt. Reunião na sala de conferência da Janete, sexta-feira, às 14 horas. Participantes: Vivian Owens, Donna Owens, Raymond Owens, Brooke Owens, Janete Aldridge, Gregory Pratt. Janete e eu revisamos as regras básicas juntas. Se eu ia me sentar frente a toda a família pela primeira vez desde a mensagem de voz, precisava de estrutura, não de emoção. Estrutura. Regra 1: nada de gritar. Se qualquer um elevasse a voz, a reunião seria encerrada imediatamente. Isso era uma discussão profissional, não uma briga na mesa da cozinha. Regra 2: alegações precisam de documentação. Qualquer um podia falar o que quisesse, mas se queria que fosse levado a sério, precisava de papel para comprovar. Regra 3: eu apresentaria primeiro, sem interrupções, meu caso, minha linha do tempo, minhas evidências, perguntas só depois. Gregory concordou com todas as 3 regras em menos de 1 hora. Não contestou nenhuma, e isso me disse algo importante: os clientes dele precisavam de mim mais do que eu precisava deles. Eles precisavam da minha assinatura, dos meus pagamentos, da minha cooperação. Sem isso, encarariam um refinanciamento congelado, uma apólice de seguro vencida, um fundo fiduciário bloqueado e uma hipoteca que não conseguiriam carregar sozinhos. Preparei minha pasta como preparo o portfólio de um cliente: organizada, rotulada, devastadora. Aba 1, a planilha, $143 mil. Aba 2, a assinatura falsificada lado a lado com a original. Aba 3, a sequência de e-mails mostrando as alterações não autorizadas de Brooke na conta conjunta. Aba 4, a linha do tempo. Alteração da escritura, mudança de e-mail, mensagem de voz, remoção do grupo de chat, tudo datado, documentado e guardado no envelope no verso da pasta, junto com um pendrive com a gravação. Eu ainda não tinha decidido se ia tocar a gravação. Isso dependeria do que acontecesse na sala, se Brooke contaria a verdade ou faria o que sempre fazia. Marcos mandou mensagem naquela noite: pronta para amanhã? Respondi: pasta pronta. Mãos firmes. Ele respondeu: você não lhes deve explicação nenhuma.
Eles é que devem a você. Vai buscar. Ajustei o despertador para 6 horas, separei minhas roupas, tomei chá de camomila que eu odeio, porque alguém disse uma vez que ajuda a acalmar os nervos. Não ajudou, mas a pasta na minha mesa de cabeceira ajudou. Sexta-feira, 14 horas, sala de conferência da Janete Aldridge, terceiro andar do Brownstone. Paredes de vidro, longa mesa de nogueira, 6 cadeiras de couro e uma jarra de água que ninguém tocaria. Cheguei 10 minutos antes, coloquei a pasta sobre a mesa, alinhei as bordas. Janete sentou à minha esquerda, laptop aberto, caderno pronto. Nenhuma de nós falou. O cheiro da sala era de toner de impressora e um leve aroma de limão do que quer que a equipe de limpeza usasse. Às 13h58, a porta se abriu. Minha mãe entrou primeiro. Blusa azul marinho, queixo erguido, bolsa apertada contra o peito como um escudo. Olhou para mim por exatamente um segundo, não para o meu rosto, mas para a pasta e sentou na cadeira mais distante, sem uma palavra. Meu pai entrou depois. Polo cinza, mãos nos bolsos. Olhou para mim e algo passou pelo rosto dele. Não exatamente culpa, não exatamente vergonha, algo no meio, sem nome. Sentou-se ao lado da mãe e cruzou as mãos sobre a mesa. Então Brooke entrou. Por último, de propósito. Cardigão rosa claro sobre camisa branca. Olhos vermelhos na borda, provavelmente de tanto esfregar, talvez ainda marejados de verdade. Ou talvez não. O lábio inferior tremia levemente, o gesto que ela vinha aperfeiçoando desde a escola primária. Ela puxou a cadeira para perto da mãe e estendeu a mão sob a mesa, segurando a da mãe. A performance era impecável. Se você não conhecesse o roteiro, acharia que ela era vítima naquela sala. Gregory Pratt entrou atrás dela, terno cinza, aperto de mão firme com Janete, um breve aceno para mim. Sentou-se na ponta da mesa, equidistante de ambos os lados, o que era tecnicamente neutro e praticamente inútil. Janete abriu a reunião. Obrigada a todos por estarem aqui. Esta reunião existe para tratar das questões financeiras e legais que surgiram nas últimas semanas. A senhorita Owens apresentará primeiro, conforme acordado entre os dois escritórios. Ela não será interrompida. Abri a pasta, olhei para cima e cruzei o olhar com minha mãe pela primeira vez desde que uma mensagem de voz tentou me apagar da família. Vou começar, disse, com um número. Deslizei a planilha para o centro da mesa. 5 cópias, uma para cada pessoa, uma para registro. $143.214. Deixei o número no ar. Ninguém se moveu. Isso é o que contribuí para esta família nos últimos 6 anos. Pagamentos da hipoteca desta propriedade, $66.600. Seguro-saúde para mãe e pai, $19.200. Empréstimo do carro da Brooke, $5.320. Despesas emergenciais, cirurgias, reparos no telhado, depósitos de segurança, contas odontológicas, o resto. Cada pagamento está documentado. Datas, valores, registros bancários, tudo nesta planilha. Os olhos da minha mãe percorreram a página. Eu a observei analisar cada linha como se estivesse lendo um relatório médico inesperado. Isso é o que eu dei, disse. Não porque tinha contrato, não como obrigação, apenas porque me pediram e porque acreditava que era isso que família significava. Minha mãe abriu a boca. Janete levantou um dedo, calma, firme. Senhora Owens, a senhora terá sua vez. Puxei o segundo documento da pasta. 2 folhas lado a lado. Coloquei-a sobre a mesa e girei para que todos pudessem ler. À esquerda, minha assinatura do contrato de hipoteca original, datado de 3 anos atrás. À direita, uma assinatura enviada em um formulário de alteração de escritura solicitando minha remoção do registro da propriedade. Parei. Eu não assinei esse formulário. Não autorizei. Não sabia que existia até descobrir no meu e-mail, depois de ser removida desta família por uma mensagem de voz. Gregory Pratt se inclinou para frente, estudando as 2 assinaturas. Sua mandíbula se apertou. O formulário foi enviado eletronicamente, continuei, por Brooke Owens, listada como representante familiar autorizada. 3 dias antes da mensagem de voz. A sala mudou. Não um som,
mas como uma mudança barométrica. A mão do meu pai foi à testa. Gregory recostou-se lentamente na cadeira. A mão de Brooke apertou a da mãe. E minha mãe olhou para as assinaturas, depois para mim. Então, pela primeira vez desde que entrou naquela sala, minha mãe falou com Brooke. O que é isso? Alguém falsificou minha assinatura, eu disse. Para roubar minha parte de uma casa que eu paguei, acrescentei, sem dizer quem. Não precisava. Todos os olhos da sala já haviam se virado. Brooke soltou a mão da mãe. Isso é insano. Eu não falsifiquei nada. A voz dela subia, nervosa, tremendo. A Vivien está fazendo o que sempre faz. Ela está manipulando a situação, se fazendo de vítima porque não consegue lidar com. Eu não levantei a voz. Não precisei. Brooke. Uma palavra só, firme, baixa. Cortou a frase dela como uma lâmina atravessando o papel. Antes de terminar esse pensamento, quero que você ouça algo. Alcancei a parte de trás da pasta, tirei o pequeno envelope e retirei o pendrive. O laptop de Janete já estava conectado a um alto-falante na mesa. Conectei, achei o arquivo e deixei o cursor sobre o botão de play. Esta é uma gravação de uma ligação entre você e eu, 2 meses antes da mensagem de voz. A chamada foi anunciada no início, meu aplicativo emite um tom audível. Se quiser contestar a autenticidade, o Sr. Pratt pode verificar. O rosto de Brooke ficou branco. Não vermelho. Branco. Aquele branco que acontece quando o sangue foge da superfície da pele. Cliquei em play. A sala se encheu da voz de Brooke. Quente, casual, persuasiva. Eu só preciso que você saia do traste da escritura. Aí tudo fica mais simples para todo mundo. A gravação terminou. Ninguém se moveu. Olhei para a dona. Ela encarava o alto-falante como se tivesse sido atingida fisicamente. Lábios entreabertos. Sem palavras. Olhei para meu pai. Os olhos fechados. A mão ainda na testa. Olhei para Gregory Pratt. Ele colocou a caneta na mesa e cruzou as mãos, postura universal de um advogado recalculando sua posição. E olhei para Brooke. Ela olhava para minha mãe, buscando aquela boia de salvação que sempre esteve lá. A defesa imediata, ela não quis dizer isso, o culpado instantâneo, a transferência automática da culpa para mim. Minha mãe não olhou para trás. 15 segundos de silêncio. Eu os contei como se contasse os segundos entre um relâmpago e o trovão, esperando medir quão perto estava o impacto. Foi o silêncio mais alto que minha família já teve. Então Brooke quebrou. Isso está fora de contexto. Eu não quis dizer assim. Eu só estava falando, só dizendo coisas, as pessoas dizem coisas. A voz de Janete foi firme, precisa, como um bisturi. A gravação tem timestamp 2 meses antes de um documento falsificado com a assinatura da senhorita Owens ter sido enviado para removê-la da escritura. O contexto, eu diria, é extremamente claro. Brooke se virou para minha mãe novamente. O lábio tremia. Real dessa vez? Ou talvez não. Eu já não conseguia mais distinguir. Mãe, você acredita em mim, né? Ela está distorcendo tudo, como sempre faz. Dona Owens não olhou para a filha mais nova. Ela encarava a planilha, a coluna marcada como total, o número no final que representava 6 anos da vida da filha mais velha convertidos em dólares e centavos, pagos sem um único obrigada. Ela não disse nada. E naquele silêncio preciso e devastador, algo na sala mudou de um jeito que jamais poderia ser revertido. Fechei a pasta. Devagar. O som da capa encontrando a última página foi o único ruído. Dona se virou para mim. A voz dela agora era diferente, menor, mais contida. Vivien, eu não sabia da assinatura. Juro, eu não sabia. Eu acredito que você não sabia da assinatura, mãe. Ela soltou o ar pelos lábios. Mas você sabia quando gravou aquela mensagem de voz. Você sabia quando me tirou do grupo de mensagens. Você sabia toda vez que a Brooke contava alguma história sobre mim. E nunca, uma única vez, ligou para checar se era verdade.
Você escolheu a versão que era confortável. E eu paguei o preço por isso. Em dinheiro, em anos, em todos os feriados em que sentei na ponta da mesa e me convenci de que estava tudo bem. O queixo de Dona caiu. Não um aceno, mas como se algo dentro dela tivesse cedido, um pouco. Eu me levantei. E agora, é assim que vai acontecer. Mantive a voz calma. Profissional. Do jeito que se apresenta um relatório de risco para um cliente quando os números estão ruins e não há jeito suave de dizer. O traste será transferido para uma empresa de gestão profissional. Estou renunciando como trusteia, mas os termos que a vovó estabeleceu serão mantidos. Apenas educação e saúde. Sem exceções. Olhei para a mesa. Estou me retirando como consignatária da hipoteca. Vocês têm 60 dias para encontrar financiamento alternativo ou decidir sobre a propriedade. Eu não farei outro pagamento. Olhei para Gregory Pratt, sobre a assinatura falsificada. Não vou registrar uma queixa criminal desta vez, mas cada documento, cada gravação, cada comunicação foi preservada e está sob a guarda da minha advogada. Olhei para Brooke. Ela encarava a mesa, o cardigan apertado ao redor do corpo. A performance de Olhos Vermelhos finalmente desmoronou em algo real ou pelo menos mais próximo da realidade. Brooke, eu não te odeio, mas não confio em você. E não preciso confiar. Peguei minha pasta, fiz um aceno rápido para Janete e caminhei até a porta. A voz do meu pai quebrou, baixa. Vivien. Pausei, a mão na maçaneta. Não olhei para trás. 60 dias, pai. Aproveitem bem. A porta se fechou atrás de mim com um clique. Meu salto ecoou pelo corredor, firme, ritmado, sem pressa. Não olhei para trás, não por raiva, mas porque não havia nada para trás que eu não tivesse dito. A caminho do carro, pensei se deveria ter lidado de outra forma, sido mais branda, dado mais tempo, tentado mais uma ligação antes de puxar tudo. Uma parte de mim ainda queria acreditar que uma conversa poderia ter resolvido isso. Mas cada conversa nos últimos 6 anos terminou do mesmo jeito, eu pedindo desculpas por uma mentira de outra pessoa. E você? Teria dado outra chance? Ou teria saído daquela sala do mesmo jeito que eu saí? Me conte. Quero realmente saber. 72 horas depois da reunião, as peças caíram exatamente onde a gravidade mandava. A casa. Sem mim como consignatária, o refinanciamento da família morreu permanentemente. O banco enviou um aviso formal. Dona Owens tinha 90 dias para retomar os pagamentos completos da hipoteca sozinha, conseguir um novo consignatário com crédito qualificado ou enfrentar o início do processo de execução hipotecária. O crédito da dona não dava conta do empréstimo sozinha. Nem perto. O traste foi transferido para uma empresa fiduciária licenciada em Filadélfia dentro de uma semana após a reunião. Cada dólar foi contabilizado, cada saque agora precisava passar por revisão de terceiros, seguindo à risca os termos originais da vovó. Brooke não conseguia mais encantar, chorar ou forjar nada para se aproximar sequer de um centavo. O seguro, com o meu aviso de cancelamento, entrou em vigor no 30º dia. A cobertura de saúde da mãe e do pai expirou numa quarta-feira. Na quinta, Dona estava ao telefone com o Marketplace, descobrindo pela primeira vez quanto custa um seguro quando ninguém mais está pagando. Quase o dobro do que eu vinha cobrindo. O advogado, Gregory Pratt, se retirou oficialmente de representar a família Owens 10 dias após a reunião. Na carta para a Dona, citou discrepâncias factuais irreconciliáveis, uma forma elegante de dizer que sua filha cometeu fraude e você não me contou. Eles ficaram sem advogado. E a narrativa social, aquela que Brooke tinha construído com tanto cuidado no Facebook, começou a se despedaçar. Tia Ellen ligou para a mãe depois da reunião e fez perguntas diretas. Um primo do lado do pai me mandou mensagem: ouvi dizer que há documentos falsificados. É verdade? Eu não respondi. Não precisava. Os fatos estavam fazendo seu próprio tour de imprensa. Nada disso foi vingança. Quero deixar isso claro. Eu não provoquei o colapso. Eu apenas me retirei de uma estrutura que só se mantinha em pé porque eu estava segurando. Quando larguei, aconteceu o que qualquer estrutura sem suporte faria: desmoronou. Não porque eu empurrei,
mas porque nunca foi construída para se sustentar sozinha. 3 semanas depois da reunião, num domingo à tarde, eu estava no sofá lendo um livro de verdade, páginas de papel, sem tela, quando meu pai ligou. A voz dele estava mais fraca que o normal, como se tivesse sido esticada por noites sem dormir. Vivien, eu queria ter ligado antes. Oi, pai. Quero pedir desculpas. Sei que deveria ter feito isso antes. Deveria ter feito perguntas quando sua mãe enviou aquela mensagem de voz. Deveria ter conferido os documentos eu mesmo, em vez de simplesmente confiar que alguém cuidaria disso. Esperei. Com meu pai, o pedido de desculpa sempre vinha com o parágrafo seguinte: Mas, querida, não há como você nos dar mais tempo com a casa. Sua mãe está procurando opções, mas 90 dias não é muito. Se você pudesse apenas estender a participação do consignatário por mais alguns meses até. Pai, ele parou. Ouvi o pedido de desculpas. Eu agradeço. De verdade. Mas também ouvi o mas. Você não está ligando porque está arrependido. Está ligando porque a família precisa da minha assinatura de novo. Silêncio. Depois, baixinho, é os dois, Vivien. É os dois? Talvez seja. Mas a resposta é a mesma. Os 60 dias que eu dei na reunião ainda estão valendo. Nada muda. Sua mãe está apavorada de perder a casa. Então sua mãe deveria falar com um consultor financeiro. Não comigo. Mais silêncio. Então veio a parte que mais me atingiu. Não foram as palavras dele, mas o som do seu suspiro. Longo, vazio. O suspiro de um homem que sabe que está pedindo a filha errada para consertar um problema que a outra causou, mas que não tem coragem de dizer isso em voz alta. Eu entendo, ele disse finalmente. Pai, sim, eu te amo. Isso não mudou. Mas amor não significa que eu vou me queimar para manter outra pessoa aquecida. Não mais. Ele desligou sem se despedir. Só um clique e depois silêncio. O mesmo silêncio brusco que tinha sido a resposta dele para cada pergunta difícil da minha vida inteira. Coloquei o livro de lado, encarei o teto. Ele tinha se desculpado e pedido um favor na mesma frase. E o pior é que acho que ele realmente queria ambos, o pedido de desculpas e o favor. Só não entendia que um anulava o outro. Ou talvez entendesse. E isso era a parte mais triste de tudo. 3 meses depois, as folhas haviam ido embora. A primeira geada veio e passou. Filadélfia fazia o que Filadélfia faz em janeiro, frio, cinza, teimosamente viva. Eu estava sentada em uma cafeteria perto do meu escritório numa manhã de sábado, laptop aberto, mas parado, observando as pessoas pela janela. Um sábado normal, sem nada de especial. E esse era o ponto. Pela primeira vez na minha vida adulta, o comum parecia um luxo. O dinheiro da hipoteca, $1.850 por mês, agora estava indo para minha conta poupança. Pela primeira vez, eu tinha um fundo de emergência. Estava pagando meus empréstimos estudantis adiantado. Reservei uma viagem para Portland em um fim de semana prolongado em fevereiro só porque queria ver o mar. Nunca tinha feito isso antes, viajar só porque eu queria. Eu e Brooke não tínhamos falado desde a reunião. Nem mensagem, nem ligação, nem sequer um like numa foto. Silêncio completo. Verifiquei o Facebook dela uma vez por hábito. Ela tinha postado um novo status, recomeçando. Sem contexto, sem menção a mim, a casa ou a qualquer coisa. Apenas a versão curada da vida dela, limpa para um público que não sabia a história de verdade. Rolei para passar e não senti nada. E aquele nada, aquele vazio limpo e silencioso onde antes vivia a culpa, era a coisa mais próxima de liberdade que eu já tinha sentido. Minha mãe ligou uma vez, cerca de um mês depois da reunião. A voz dela estava diferente. Não exatamente calorosa, mas as arestas afiadas haviam sido lixadas. Perguntou como eu estava. Respondi que estava bem. Ela disse ok. A ligação durou 90 segundos. Não houve chantagem emocional, não pediu dinheiro, não mencionou Brooke. Não era cura, era um cessar-fogo. E por enquanto, isso já bastava. Meu pai mandou mensagem no meu aniversário.
3 palavras: Feliz aniversário, Vivian. Primeira vez em anos. Sem ponto de exclamação, sem emoji, só meu nome e o reconhecimento de que eu existia. Era o menor gesto possível, mas era dele. A casa foi vendida 6 semanas depois da reunião. Dona colocou à venda quando ficou claro que ninguém mais toparia ser consignatário de um novo empréstimo. Assinei a papelada para tirar meu nome da escritura, a papelada de verdade, desta vez com minha assinatura real. Não peguei nenhum valor da venda. A escritura colocava a dona como proprietária principal e a equidade era dela. Eu já tinha calculado a perda, $66.000 em pagamentos de hipoteca de uma casa em que eu nunca moraria. Dei como perdido, não nos impostos, mas na minha cabeça, como se fosse uma mensalidade da lição mais cara que já aprendi. O Marcos me encontrou para um café naquela tarde. Ele se sentou do outro lado da mesa, olhou para meu rosto e perguntou: Como você está se sentindo? Pensei um pouco. De verdade. Mais leve, eu disse. Como se eu tivesse largado algo que nem percebia que carregava. Ele assentiu, não disse mais nada. Não precisava. Pela primeira vez em 6 anos, cada dólar que eu ganhava era meu. Não era meu para dar. Não era meu para sacrificar. Não era meu para provar que eu merecia um lugar à mesa que eu mesma já estava pagando. Era só meu. Silenciosamente, discretamente, lindamente meu. Não estou contando essa história para você odiar minha família. Estou contando porque, em algum lugar agora, alguém está segurando o celular na mão, olhando para a confirmação de uma transferência de dinheiro que não pode pagar, para alguém que nunca disse obrigado uma única vez. E essa pessoa está se dizendo a mesma coisa que eu disse a mim mesma por 6 anos: está tudo bem. É família. É assim que família funciona. A Brooke não é um monstro. Ela é uma pessoa que aprendeu muito jovem que mentir é recompensado e chorar abre portas. Ninguém nunca a fez parar. Ninguém nunca mostrou uma consequência que realmente pegasse, até que a consequência veio com meu nome e com um advogado. Minha mãe não é má. Ela é uma mulher que construiu sua identidade em torno do controle, de ser o centro de uma família que obedecia ao roteiro que ela escreveu. Quando eu parei de seguir o roteiro, ela não sabia reagir de outra forma que não fosse com força. Aquele recado de voz não foi crueldade. Foi pânico disfarçado de autoridade. Meu pai não é um vilão. Ele é um homem que passou a vida toda escolhendo o silêncio em vez da confrontação. E um dia percebeu que o silêncio também tem um preço. Ele ainda está aprendendo isso. Acho que ele vai chegar lá. Espero que sim. E eu sou a mulher que finalmente entendeu que a palavra família não é um cheque em branco. Que amar alguém não significa financiar a vida dessa pessoa enquanto ela paga a sua. Que limites não são punição. Limites são a verdade sendo dita sem pedido de desculpas. Não sei como minha família vai estar daqui a um ano. Não sei se haverá um dia de ação de graças que eu vá a uma ligação que realmente pareça lar. E não preciso saber. Pela primeira vez, minha vida não depende da resposta deles. Então vou te perguntar uma coisa, e quero realmente saber: se as pessoas que deveriam te amar mais te dissessem para ir embora, você lutaria para ficar ou finalmente deixaria que elas vissem como a vida é sem você? Me conte nos comentários. Eu leio todos. Obrigada por ficar comigo durante toda essa história. Se alguma parte bateu perto da sua realidade, se você já foi a pessoa que segurava tudo enquanto lhe diziam que não era suficiente, eu te vejo. Comente e conte sua história. Eu leio todas. E se você ainda não fez isso, clique em inscrever-se para não perder o que vem a seguir. Na descrição tem outra história de alguém que foi dito que nunca conseguiria sozinho. E essa pessoa provou cada um errado da forma mais satisfatória possível. Nos vemos lá.